Que o Senhor nos ajude para termos um estudo proveitoso na noite. Antes de entrarmos no nosso tema, nós gostaríamos de fazer um pequeno preâmbulo para nos entendermos melhor. Não poderia ser de outra forma. Quando Deus cria os seus filhos, Ele imprime em cada um de nós, vamos dizer assim, numa expressão bem humana, um selo da sua existência, da nossa procedência, de onde nós vimos para onde nós vamos. Nós trazemos essa informação no nosso espírito, na nossa alma. E nós, na nossa língua, chamamos isso de sentimento de religiosidade. Esse é um sentimento muito forte na alma humana. É justamente esse o nosso assunto, para que nós possamos bem entender o que nos cerca. Quando o espécime humano adquiriu o mínimo de entendimento, lá naqueles longínquos primórdios da nossa humanidade, quando mal saímos das cavernas, começaram a surgir no mundo expressões de religiosidade. Era justamente esse princípio, sentimento de religiosidade, dando mostras ao ser humano, à alma humana, da existência de Deus. Quando algum órgão de uma pessoa não funciona bem, então nós dizemos que aquela pessoa está doente. Ora, o principal órgão, por favor, entre aspas, da nossa alma e nosso sentimento de religiosidade. E se alguém se diz descrente, cético, materialista, ateu, é uma alma enferma. Porque ele traz como potencial o seu conhecimento da divindade. Nós diríamos, numa outra expressão, numa outra forma de dizer, que o sentimento de religiosidade é a bússola que nós trazemos incorporada à nossa alma, que nos mostra o caminho para Deus. Eu já vi pessoas perguntarem assim, mas por que Deus já não cria os espíritos sábios e santos, perfeitos? Porque Deus é justo. Como nós iríamos receber sabedoria ou bondade graciosamente? Não haveria mérito. O nosso progresso universal não é uma conquista por direito, como nos apresentam as religiões tradicionais. Os anjos, segundo as doutrinas tradicionais, foram criados sábios e perfeitos por Deus. Não é justo. Então, em lugar de ter uma perfeição por direito, nós temos o direito de conquista, não conquista por direito. Porque senão Deus não seria justo. Então, Deus nos dá a vida, Deus nos dá os meios, Deus nos dá as inspirações, mas o trabalho tem que ser nosso, para que nós possamos conquistar valores e sermos premiados pela divindade por esses valores, conquistados legitimamente pelos nossos esforços. Então, quando nós mal saímos das cavernas, os tutores do planeta terrestre, os grandes e sábios espíritos que conduzem a humanidade, começaram a enviar à Terra
espíritos mais velhos que o cidadão terreno, reencarnados, para que eles orientassem, fossem as musas inspiradoras dos povos primitivos. Então, meus amigos, surgiram no mundo certas práticas religiosas que seriam de estarrecer ao cidadão moderno. Eu tive espiritualmente a oportunidade de conhecer uma dessas doutrinas antiquíssimas. E seria até bom não citar detalhes, porque elas são deveras chocantes, devido à barbárie daqueles povos primitivos. Quando Jesus chegou ao mundo, a Terra já possuía muitas conquistas, acalentadas por doutrinas tradicionalistas muito antigas. Nós poderíamos falar dessas doutrinas como o livro dos Vedas, que criou o Vedismo há 10.000 anos passados na antiga Índia, o hinduísmo ou o brahmanismo, que substituiu o vedismo, mas que nos trouxe a divisão por castas. E, meus amigos, só para falar dessa divisão de castas, nós precisaríamos de uma palestra inteira, porque era o reflexo dos espíritos mais adiantados, mais falidos em outras regiões do cosmos, que vieram colaborar com a sociedade terrena, mas trouxeram as suas máculas de espírito. O professor Edgar Armon publicou um livro muito interessante sobre os exilados de Capela. E lá estavam esses mesmos espíritos que foram degradados, faliram em função do orgulho. Eles imprimiram na Índia a divisão de castas, que é uma coisa absolutamente incoerente para o mundo moderno e para a doutrina cristã, onde todos somos irmãos. Naqueles povos antiquíssimos, nós achamos 350 milhões de deuses, cultuados por 300 milhões de analfabetos na Índia. E vemos que é uma das grandes religiões do mundo, a maior da Índia. Isso a partir de mais ou menos 10.000 anos atrás, um pouco menos. O budismo nasceu em 570 a.C., fundado pelo príncipe Siddhartha Gautama. E se espalhou especialmente também pela Índia, especialmente pela China. A China tem uma civilização, uma população gigantesca. E o Japão também. Eu tive oportunidade de visitar um antigo templo budista no Japão, o templo dos 1001 Budas. E pude observar os monges budistas desencarnados fazendo trabalhos espirituais muito parecidos com o que se faz aqui nesta casa. Nos centros espíritas, eles magnetizavam os visitantes, afastavam os espíritos perturbadores. Você, puxa vida, eu viajei para o outro lado do mundo para conhecer Kardec com outro nome, que era o Templo dos 1001 Budas, mas também não vamos avançar muito nisso, porque tomaríamos todo o nosso tempo. Mais adiante nós temos o judaísmo, fundado por Abraão em 1700 a.C., tem 15 milhões de adeptos, cultua o Velho Testamento, no que se inclui Moisés. E o judaísmo considera Jesus apenas um dos profetas da religião judaica.
Aí nós chegamos ao islamismo, que na verdade o islamismo ele é mais do que uma religião, ele é uma cultura, é uma civilização islâmica, fundada por Maomé no 7º século da era cristã, e é a grande religião do mundo. Eles têm 1 bilhão e 300 milhões de adeptos. O cristianismo tem estimadamente 1 bilhão de adeptos no mundo. É a segunda maior religião do planeta. O cristianismo, com Jesus e os seus continuadores, foi toda aquela maravilha que nós temos nos evangelhos. A partir do 2º século, começaram as interpolações, os valores pessoais, os imiscuimentos, as intolerâncias, e começaram as seitas espolcar aqui e ali para impor opiniões pessoais. Foi quando Constantino, no 4º século, levantou do ar a primeira espada da história em defesa do cristianismo e transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Acontece que a religião de Júpiter já tinha toda uma estrutura, toda uma política de trabalho, seus sacerdotes. Então, na verdade, foi um trocar de nomes. Nós hoje vemos todas aquelas praxes do Império Romano nos dias modernos. Os romanos tinham os seus números domésticos, seus deuses particulares, que nós hoje temos também. Os chamados cultos dos santos, que era o mesmo culto. Em Roma, eles faziam um andor, colocavam uma deusa Cibele, e lá iam cantando hinos pelas ruas. Poxa, eu já vi esse filme. Não mudou nada, é a mesma coisa. Então, daí para surgir o papado, o catolicismo, foi um pulo. E falamos respeitosamente, uma vez que estamos fazendo uma digressão da história das religiões, para nós acharmos o nosso estudo da noite. Então, meus amigos, como no coração humano há um sentimento de religiosidade, seria de se esperar que toda a humanidade tivesse uma fé viva, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Se nós somarmos essas 5 correntes da religião a que nos reportamos hoje, nós não chegamos a 3 bilhões de criaturas humanas, num planeta que tem uma população de 7 bilhões aproximadamente. Se alguém duvidar, é só contar, não é isso? Então, onde estão os outros 4 bilhões em termos de religiosidade? Vejam só, amigos. Então, seria natural que o sentimento de religiosidade tornasse a nossa humanidade crente fatalmente. E que as religiões fossem cores, belas cores, mas infelizmente as próprias religiões pecaram nisso. É aquele populismo religioso, é o culto externo, é dar uma fórmula simplista para manter o adepto, porque o adepto é o contribuinte. Com o passar dos anos, a espiritualidade superior, depois do evento da Inquisição, que solapou a moral na Idade Média, até há bem pouco tempo, os mentores planetários enviaram à Terra espíritos idealistas para que fosse
rompido com o medialismo religioso e surgissem umas novas filosofias sadias, mais consentâneas com aquele cristianismo primitivo, aquele cristianismo do Cristo. Foi exatamente no dia 31 de outubro de 1517 que surgiram aqueles grandes pensadores, idealistas, como Calvino, Zwingli, Erasmo e Lutero e outros. Aí aconteceu a chamada Revolução Protestante. O mundo podia pensar melhor. Romperam eles com o papado, com o culto dos santos. Já não podia mais o cristão depender de um sacerdote na interpretação dos livros sagrados. E os evangelhos chegaram através da Reforma Protestante, a partir de 1517, a todos os quadrantes do mundo. Mas o que foi que aconteceu neste evento? A espiritualidade que conduz o desenvolvimento da vida planetária, como diz a linguagem humana, não dorme em serviço. Sabia-se que aquele esforço sofreria dificuldades muito grandes, como realmente sofreu. A partir da Reforma Protestante, explodiram no mundo as seitas religiosas que se dizem evangélicas, que se autodenominam evangélicas, porque nós achamos que evangélico é outra coisa. Então, meus amigos, foram mais ou menos 2.200 novas religiões como consequência da reforma. Mas essas doutrinas divergentes entre si, digladiantes entre si, elas têm um ponto em comum. São 4 pilares básicos. Primeiro, a idolatria do Cristo. Então você vê Cristo apresentado como um estático salvador de almas. Não é o mestre, é aquele que dá prêmios para aqueles que gritam mais alto o seu nome. Meus amigos, se Jesus quisesse aplausos, se o objetivo de Jesus não fosse a educação dos espíritos, das almas, Jesus não teria ensinado nada. Mas ele foi muito claro, ele dizia, raça de víboras, até quando vos suportarei? Jesus, o que ele tinha que dizer, não mandava recado, dizia na lata contundente. Mas o que aconteceu? Jesus só fez ensinar, ele foi um mestre. Todos os dias, Jesus só ensinava por palavras e por atos. É aquela pregação silenciosa do exemplo. Mas o populismo religioso achou mais fácil ir buscar lá no fundo do coração das pessoas o sentimento de religiosidade, e criando fórmulas baratas, simplistas, dos dogmas, das solenidades, dos paramentos, dos gestos, dos cantos, porque sem dúvida é muito mais fácil cantar um belo hino do que perdoar o que me ofende. Amar até mesmo o inimigo é difícil. Meus amigos, se alguém disser que é fácil, eu gostaria que provasse. Lembra daquele aquele seu vizinho difícil, que pisa no seu calo todo dia? Você já, ao ler o Evangelho, já se compenetrou que tem que amá-lo. Nós vemos as dificuldades conjugais, as dificuldades familiares. Dividir o leito com o inimigo não é fácil, de amá-lo. Mas tem que amar, meus amigos. Essa é a lição do mestre.
amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, amar até mesmo os inimigos. Então, Cristo, ídolo, não está no Evangelho, não cabe no Evangelho. O segundo ponto, que é lugar comum nas 2.200 igrejas que se dizem evangélicas do mundo, é a fé cega. E aí, meus amigos, nós espíritas temos uma dificuldade colossal, maior que um tsunami no Japão. Como ouvirmos alguém estabelecer um critério para os meus sentimentos de religiosidade que o meu cérebro não aceita. Meus amigos, por exemplo, fé cega não é mais deste século, nem deste milênio. Como fé cega? Como o Cristo me manda amar até o inimigo? Como fé cega? Eu tenho que analisar tudo que me expõe. A maior conquista da civilização é a liberdade de pensamento. Como alguém quer cercear a mais sublime dos voos do pensamento, que é a nossa viagem cósmica em direção a Deus. Então a fé cega não dá mais, mas é lugar comum nas tradições religiosas. Vem um terceiro item, dos 4 que são padrão nas culturas tradicionais, que é o profissionalismo religioso. São aqueles que criam a estrutura e vivem delas, não trabalham. Vivem à custa da fé alheia, e diga-se de passagem, vivem muito bem. Porque ao longo da história nós vimos todos os palácios que se construíram para os líderes religiosos, aqui e ali, os grandes palácios, pequenos palácios, ou as casas douradas. Meus amigos, eu tomo Paulo de Tarso como um exemplo. Paulo de Tarso saía pelos gentios, entre aspas, a falar do Evangelho. Paulo era um tecelão. Ele levava um tear às costas. Entrava nas matas, colhia as fibras vegetais, chegava a toda a cidade da Ásia, da Mesopotâmia, e da Ásia Menor, tinha o seu mercado. Ele montava o seu tear, fazia tapetes, redes, tendas, tudo mais, vendia. Com esse dinheiro ele se alimentava, e só depois ele ia falar do Evangelho. Então Paulo foi um exemplo. A fé sem obra é morta, nos ensina Paulo de Tarso. Então, como vamos nós construir palácios para vivermos no gáudio do trabalho alheio? E por último, como falamos de valores, é a arrecadação financeira. Nós vemos o cristianismo moderno ávido por valores. Você liga uma televisão, daqui a pouco já aparece uma tabuletinha lá, falando banco tal, agência tal, conta tal, dígito tal. E ainda surge no mundo a chamada teologia da prosperidade. Meus amigos, assisti isso no outro dia num canal de televisão. Então o esquema é o seguinte: é você dar o seu dinheiro. E nesses tempos, eles andam já com a maquininha sem fio, para você pôr o cartão. Porque pagar qualquer coisa com o cartão de crédito ou de débito dói menos, já repararam? Você meter a mão no bolso, tirar o dinheiro em espécie, dói muito mais. Então, por exemplo, eu só pago tudo com cartão. Eu sofro menos quando pago cartão do que o dinheiro em espécie. Então ele já tem maquininha para você pôr lá e digitar. E a sua doação, o Cristo está olhando. E a depender do valor,
ele vai lhe devolver em riquezas materiais. E o religioso diz isso abertamente. Quem vai dar hoje um carro para Jesus? Só que Jesus não está lá para pegar a chave. Mas tem seu representante com procuração, passada em cartório, firma reconhecida, tudo tem direito. Meu Pai do céu, ainda chama essas práticas de evangélicas? Nós espíritas somos demoníacos, e isso é evangélico. Me diga, me mostre, quando Jesus pediu dinheiro a alguém? Aqueles grandes apóstolos do passado, eles saíram a falar do Evangelho, da doutrina do Cristo, com a sua vida em risco. Assisti um filme em que aparecia Paulo de Tarso, um ator de Hollywood. Puxa, o cara moreno, olhos verdes, uma pasta, cabeleira, galã de cinema. Paulo de Tarso não era nada disso. Ele estava muito mais para Frankenstein do que para galã de Hollywood. Porque Paulo levou chicotadas no rosto. Ele tinha o corpo cortado de cicatrizes, mas foi extraordinário. Aqui todo mundo conhece a experiência de Paulo naquela cidade que cultuava Diana, aquela cidade romana. Meus amigos, eu não vou nem contar porque perderíamos o fio da meada, porque é uma das mais belas páginas da vida de Paulo de Tarso, nas suas pregações entre os gentios. E quando o mundo falia, naufragava com as mensagens da reforma, o alto nos deu 400 anos para nós amadurecermos a nova lição, a lição de Calvino, de Spengler, de Erasmo, de Lutero. Enquanto os homens faliam, criando centenas, milhares de novas religiões, como se não bastassem as 5 grandes religiões às quais nos referimos anteriormente, o Alto começou a enviar à Terra, nesses 400 anos, uma série de missionários. Foram aqueles expoentes da escultura, da pintura, da música. A gente ouve Beethoven, Chopin, Mozart e outros tantos. Aquilo vai ao fundo das nossas almas. Esses irmãos nossos, esses mestres da música, conseguiram trasladar das esferas da luz para o solo terrestre os mais belos e os mais lindos acordes. E veio o papel, a imprensa, os jornais, popularizou-se o livro, espantava-se a ignorância em substituição pela cultura, comércio, a indústria, e principalmente, amigos, a ciência. A ciência começou a destruir os mitos religiosos, as fantasias incabíveis, a mentalidade moderna, e o mundo adquiriu conhecimentos científicos fantásticos. Citaria muito em particular, em 1809, vem à luz Charles Darwin, do outro lado do Canal da Mancha, já que raciocinamos países. Ele nos publica em 1859 A Origem das Espécies. Foi um tsunami, já que está na moda, na Inglaterra vitoriana, porque aparecia aquele homem que foi pesquisar em campo, e a pesquisa científica de campo é inquestionável, que os animais não eram como as autoridades religiosas colocavam. Darwin fez um furo na Arca de Noé pela sua inutilidade, a sua fantasia incabível. E em 1804, o mundo já cheio de luzes,
Paris é a capital da cultura mundial, surge aquele menino em Lyon, na França, que deveria ser Allan Kardec. O mundo mudaria para sempre. Em 18 de abril de 1857, 2 anos antes de Darwin, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos. E em seguida, vários livros, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas, a Gênese e todos aqueles 12 volumes da Revista Espírita, um total de 20 volumes, para quem quiser conhecer a história do Espiritismo vindo ao mundo, e não mais a fé cega. Surge no mundo a fé raciocinada. Ai, nós sentimos a nossa alma relaxar. Podemos ter uma fé pensada, racional. Lemos, estudamos, testamos, meus amigos, meus queridos irmãos. Quando os espíritos, pela pena daquelas meninas, Carolina e Júlia Bodin, 12 e 14 aninhos de idade, escreviam páginas notáveis. Nós reproduzimos nas nossas reuniões, em muitas regiões do mundo, especialmente no Brasil, chegamos às mesmas conclusões que chegou Allan Kardec, porque em todas as partes do mundo, através de médios diferentes, os espíritos racionalmente explicavam todas as coisas. Concluía-se naquele momento a promessa de Jesus, capítulo 14 do Evangelho de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um novo Consolador, que vos lembrará tudo o que vos tenho dito, e vos ensinará todas as coisas. Meus amigos, se mais não sabemos dos Espíritos, é porque esses sábios espirituais nos ensinam dentro do limite do nosso entendimento. A nossa mente humana, e mesmo dos desencarnados, que vivem ao réis do chão do planeta Terra, tem limites. Mas naquilo que nós podemos compreender, eles nos despejam grandes valores para o nosso entendimento. Como dissemos, não mais a fé cega, mas a fé racional, a fé pensada, porque eu só consigo me convencer quando a minha inteligência repassa o ensinamento. Não mais aquele Cristo estático, salvador de almas, mas um Cristo dinâmico, educador dos espíritos. Substituímos no Espiritismo o profissionalismo religioso pelo idealismo cristão. E substituímos as arrecadações financeiras pelo amor e caridade. O espírita vive do seu trabalho honesto. O espírita vê em Jesus não aquele ídolo que devemos aplaudir, gritar fanaticamente. Nós vemos Jesus como nosso educador. Aprendemos com Ele todos os dias. É compilarmos os seus ensinamentos inesgotáveis, que mudam as nossas almas para alcançarmos a paz espiritual, como Ele mesmo dizia: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo nos dá a paz da metralhadora e das bombas nucleares. Jesus nos dá uma outra paz, para que nós possamos viver em paz, como irmãos uns dos outros. Meus amigos, as esferas celestes nos aguardam a todos, sem exceção. Seja o homem comum, o trabalhador braçal,
o intelectual, o mestre profissional, o sábio ou o ignorante. As esferas espirituais superiores nos aguardam. E o que temos que fazer? Lermos, estudarmos, porque não vamos viver uma filosofia que não aprendemos. Não vamos cultuar o ensinamento que não estudamos. É estudar o Evangelho, meus amigos. E nada mais oportuno do que aquele livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que complementa a nossa precariedade de raciocínio, faz luz ao nosso entendimento, para que possamos, todos nós, galgarmos a esfera da luz na paz do Senhor. Que Ele nos abençoe nesta noite, nos dê sua paz, que assim seja.